Mas chegaram a fazer aquela pré? Chegaram a fazer normalmente, como se faz? Aquele mesinho antes de começar a gravar? Fizemos, até mais. E como acho foi que a pré 3 meses. pra você dessa personagem? Foi legal? Que você... Foi, na verdade... Só pra quem não entende, não sabe, a pré-produção, a gente sempre, antes de começar a novela, tipo 1 mês, 2 meses, dependendo, 2 meses antes de começar a gravar, você tem reuniões pra você fazer workshops, conhecer personagens, fazer todo um treinamento das personagens. Exato. Então, assim, você fez isso? Como é que foi? A gente fez, mas foi mais um processo de leitura, de investigação, de mesa mesmo. Aí a Moira Braga, que é uma preparadora de corpo, PCD, ela não enxerga, e ela que faz a nossa preparação corporal. Ela, inclusive, faz a novela, ela faz a Fafá na novela, quem assiste Todas as Flores. A Fafá, que é aquela amiga da Mauritânia, toda, ela faz a nossa preparação corporal. E a gente fez, e na verdade foi bem mais coisas de mesa, assim. Mas eu também tenho as minhas investigações pessoais em casa, que na verdade Por que caminho que você procurou? Quando você falou assim, vou fazer essa vilã, você já tinha tudo, já te deram aquela sinopse toda, você já tinha uma ideia legal? Ou não? Você foi, depois de um tempo, você começou a entender depois, assim? Porque na verdade a gente sempre, quando a gente recebe, né, a gente, ela é assim, né? Tá, mas o que é assim? Eu precisava ainda trazer isso pro meu corpo. Só que trazer para o meu corpo, eu precisava, vamos dizer assim, fazer. E para você fazer, ou você tá no set, ou você tá realmente numa aula dessa vamos dizer, de preparação de pré-novela. Mas aí é um elenco inteiro, né, para fazer. E como é separado por núcleo, acabava que eu ficava ali 1 vez por semana, ou 2 vezes por semana. Então, a continuidade desse trabalho tinha que ser em casa. Então, eu investigava através de trabalhos sensoriais, assim, que eu faço com uma preparadora particular, que a gente fazia a continuação desse trabalho em casa, para eu descobrir o passado da personagem, o passado da Débora, que o autor não dá, que isso tudo me ajuda a construir, tanto psicologicamente, comportamento físico, comportamento emocional dela, por que na novela ela tem determinados comportamentos, porque no passado aconteceu isso tudo eu investigo através de treinamento sensorial. O que é esse treinamento sensorial? É basicamente, vamos dizer assim, um trabalho de maluco, para quem não entende muito, mas começa mais ou menos assim, a gente se coloca à disposição, eu faço um relaxamento que a gente chama de relaxamento... Como é? Relaxamento ativo, que a gente se coloca à disposição do trabalho, a gente vai tocando com consciência o corpo para a gente se colocar à disposição desse trabalho. E aí eu me coloco, por exemplo, no quarto de infância da Débora com 6 anos de idade. Aí eu crio esse quarto com coisas que vão chegando do meu inconsciente. O que eu olho... Faz uma regressão da personagem, exatamente. Aí eu faço essa regressão da personagem com 6, 10, 15, 18 anos. E tudo que vai entrando nessa regressão, eu aceito. Aí ali eu descubro como é a mãe dela. Mas esse é um trabalho que é pra mim. Você faz sozinha, não? Você faz com uma coach, faz com tipo... Não, ela dá indicação, tipo assim, você vai fazer o quarto de infância da Débora com 6 anos. Aí eu faço tudo o que acontece ali. Aí agora você sai desse quarto, vai ver o resto da casa. Tá, ela vai te induzindo. Pode ser que seja conduzido, mas nesse trabalho especificamente eu fiz tudo... Ela dava o que eu tinha que fazer, e aí depois eu terminava, vamos dizer assim, a aula online com ela. E aí eu ia fazendo sozinha. E aí eu ia descobrindo as coisas que, vamos dizer, que formavam a cama para que, na cena, eu consiga, vamos dizer assim, criar motivações, entender as motivações dela para por que ela tá fazendo isso. Aí eu tenho... É como se eu criasse uma caixinha de memórias da Débora, que o autor não deu, mas que eu criei através de coisas que quem me mandou foi meu inconsciente. É meio doido, é meio maluco, mas dá muito certo. Que, na verdade... Alguém fica anotando isso? Não, eu, na verdade... Eu não esqueço mais. Não esqueço mais. Entendi. Se você me disser, eu perguntar como que era o quarto de infância dela, eu vou dizer pra você como que era. Eu sei de todo o personagem que eu fiz. Que legal. Não esqueço mais, porque eu vivi de verdade.
através de um movimento sensorial. Eu tava ali vivendo, vem emoções, vem tudo eu vivo de verdade. Legal. Então, eu não esqueço mais, entendeu? Eu posso fazer a Débora Todas as Flores, vai parte 1, parte 2, Todas as Flores 3. Tudo que eu vivia com ela em junho para buscar, eu vou lembrar lá. Eu só vou me colocar de novo nesse lugar e as coisas vão voltando. E eu não esqueço mais. Legal. Isso você tá falando da pré, né? Da pré, exatamente. Depois que começou a fazer, isso aí não pensa mais? Ou não? Pensa. Na verdade, pensa porque não assim, vamos dizer assim... vou pensar aqui. Mas se eu precisar de algo que... Sei lá, vai que na cena... Alguma cena tivesse escrito assim... Ai, Débora, sua mãe... Que não sei o que lá. Aí eu vou lembrar. Uma referência direta, né? Aí a referência direta que eu vou ter é a da minha mãe que apareceu pra mim nesse trabalho sensorial. E aí isso vai me dar, vamos dizer assim, a verdade que essa cena talvez precise, mesmo quando o autor não deu nada sobre minha mãe. Mas essa mãe foi criada pra mim, eu criei. Legal. Então, ela é muito verdadeira, entendeu? Mas, na verdade, serve mais pra te nortear, assim. Sim, você tem uma base, né? Um chão ali pra você pisar, né? Exatamente. Porque quando você vai pra um trabalho sem você saber... O que vai ser na frente, você tem que ter um, né? Exatamente. O que eu... Quando é que eu posso parar, né? Exatamente. Assim, é uma frase que a gente escuta muito, que é assim, o presente só existe a partir de um passado que existiu, né? Então, assim, pra eu estar fazendo uma cena aqui agora com você, pra poder... Passa toda a verdade que ela tem dependendo de um determinado assunto, precisou existir um passado. Então, assim, o passado preciso criar. Eu trabalho dessa forma, né? Então... Não, é ótimo você ter realmente... É muito bom isso, pra você poder ter uma base ali, né? Às vezes você tem uma cena que não diz muita coisa, né? Exatamente, não diz muita coisa, mas se você... A televisão é muito comum isso. Com certeza. Tem uma cena que não diz muita coisa só por ela, né? Às vezes eu fico estudando cenas, eu não faço muito esse trabalho como você fez, que eu acho bárbaro, assim. Mas assim, eu fico... tento tirar bastante coisa do que a gente tem de informações iniciais, mas sempre que vou gravar, eu começo a estudar a cena e depois de umas 3 vezes que eu passo o olho naquela cena, eu começo a ter sempre novas informações que existem ali dentro. Existem, sim. E se você não parar para pensar, você de repente faz uma cena que você não aproveita a cena. Com certeza. Né? E isso é muito fácil acontecer. Esse trabalho que você faz é muito legal, porque vai te dar uma base. Você vai sempre estar amparada, né? Isso. Por alguma coisa. Você não vai estar ali vazia, né? Porque a pior coisa que existe é você pegar uma cena para fazer e estar vazio, né? Dizendo aquele texto ali. Exatamente. Porque às vezes não tem a referência, né? Você tem que estar pensando, isso que eu estou dizendo está se referindo a quê? A que família? A quem? O que isso pode causar a quem? Exatamente. Né? O que pode... Então você tem que estar pensando em tudo. Sem essa referência momentânea, naquela hora, né? Então isso aí é bem bacana, esse trabalho aí. É uma criação de circunstâncias que eu faço dessa forma sensorial, mas a gente pode fazer também de forma escrita, a gente pode criar no papel. Não, é por isso que eu fiquei com essa dúvida. A gente pode criar, pode também. A Débora tinha infância assim, assim, assado, lá, pode botar no papel também. Só que eu acho que no papel, você também tem que tirar do papel e colocar também no corpo, sabe? Porque senão fica só no papel. E aí tá ali tudo, ótimo, claro. entendeu? Você tem que botar no corpo de alguma forma. Então eu já vou direto pra esse lugar que eu, às vezes, eu lembro que quando eu morava com a minha mãe, com meu pai, às vezes eu tava lá no meu quarto, eu tava meio assim, porque é realmente um trabalho que você fica em pé, de olho fechado, aí você pega as coisas e vai, é uma coisa meio assim. Eu lembro que o meu pai, às vezes, entrava no quarto e falava assim, ih, tá maluca. E fechava a porta. Tá incorporada. Tá maluca. Então, é difícil ser pai e mãe de artista. É complicado, né? A gente é o doido da família, né? Os doidos da família.